Boa tarde, pessoal. Mais uma vez vocês aqui no meu canal com o Dr. Rodrigo de Campos Meda. Aqui mais uma vez vamos falar aí de um assunto muito pertinente ao âmbito dos cartórios e vou falar aqui especificamente do direito trabalhista dos interinos e as atuais decisões que vêm sendo proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, no âmbito das varas da Fazenda Pública e dos tribunais do Brasil afora. Mas antes de iniciar esse vídeo a respeito dos interinos, quero pedir a você que está assistindo aí, que se inscreva no meu canal, dê um like, curta, clica lá no sininho de like, para que toda vez que eu produzo um novo vídeo, você seja devidamente avisado, tá bom? Você que trabalha aí nos cartórios, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, você vai primordialmente saber do que está acontecendo no âmbito dos tribunais, quais são as decisões que têm sido proferidas e até onde alcança seu direito de vinculação com o Estado, tá ok? Então vamos lá, gente, vamos abordar essa matéria aqui de uma maneira bem ampla, percussiente e objetiva para que todos possam entender. Bom, primeiramente nós temos que ter a concepção exata da classificação, da denominação daquilo que vem a ser o interino. O interino de cartório, anteriormente chamado e denominado de designado ou tabelião designado, ele exercia a função de gestor da serventia extrajudicial e dela tirava os proventos econômicos em seu favor como se fosse um titular de serventia. Esse titular de serventia, muitas vezes, aprovado em concurso público de provas de título nos termos do artigo 236 da Constituição Federal. Porém, todo mundo sabe que a partir de 2009 foi levada aí à publicação uma resolução de número 80 do CNJ que regulamentou não só a circunstância relacionada à administração da serventia, como também deu ensejo à resolução 81, que trouxe em seu bojo o regulamento dos concursos públicos, o qual foi levado como paradigma para todos os estados, todos os tribunais de justiça do Brasil, tá? Então, o interino, a partir desta data, é um marco, a partir desta data, ele passou a ser um mero gestor da serventia e agindo por conta e risco do Estado. Por quê? Porque ele passou a ser subordinado a todas as decisões proferidas pelas respectivas corregedorias, onde principalmente se localizasse o cartório. E essas corregedorias, chamadas assim permanentes, passaram a adotar a postura administrativa de acordo com os regramentos que eram baixados pelas corregedorias gerais dos respectivos estados, né? Então, na verdade, era uma escadinha, ou seja, a Corregedoria Geral da Justiça, ela baixava um provimento administrativo. Esse provimento, ele tinha que ser observado pelo juiz corregedor permanente no momento em que fosse fiscalizar a serventia vaga, e o interino deveria ser subserviente administrativamente a esse provimento que estabelecia em seu bojo diversos tipos de regramento de natureza administrativa, de repasse financeiro e principalmente de teto remuneratório, tá? Ou seja, os interinos que anteriormente a essa resolução tiravam para si o proveito econômico da serventia, os chamados emolumentos, passaram a ter uma limitação dessa percepção de valores que se chamou de teto remuneratório, se denominou de teto remuneratório. E esse teto remuneratório, ele atingia o quê? 90,25% da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
De forma que, se a sua, ou a serventia, eu digo a sua porque muitos interinos estão assistindo, ou aqueles que foram interinos também estão assistindo, ou aqueles que não são ou são funcionários de cartório, possam ter um melhor entendimento. Ou seja, nas serventias em que a obtenção econômica da renda fosse alta, o interino tirava para si o correspondente à importância de 90,25% dos vencimentos dos ministros do Supremo. E aonde a remuneração da serventia, ou seja, o proveito econômico da serventia, a receita da serventia, não fosse assim tão alta, ele tirava o que sobrava, ou seja, depois de pago todas as despesas do cartório, as despesas da serventia extrajudicial, sobrando lá um valor correspondente até 50%, 30%, 20% dos vencimentos dos ministros do Supremo, que sobrasse, ele tirava para si a título de salário, tá ok? Bom, aí muito se discutiu na Justiça do Trabalho, muito se discutiu no âmbito das corregedorias, qual seria a responsabilidade do interino, qual seria essa responsabilidade administrativa, qual a extensão desta responsabilidade, até onde o interino teria aí autonomia para administrar um cartório, administrar uma serventia. E muito se debateu aí no âmbito da Justiça do Trabalho, se debateu nas varas da Fazenda Pública, se debateu também no âmbito das execuções fiscais, se debateu também nas mais diversas circunstâncias jurídicas no âmbito judiciário, em ações de natureza fiscal, tributária e também em ações de improbidade administrativa, o que eu já vou explicar para vocês, tá? Até mesmo no âmbito criminal, essa circunstância foi muito discutida e é até hoje, tá? Então, nesse período de tempo, de 2009 para cá, várias e várias decisões reconhecendo ou não a responsabilidade deste interino como empregador e responsável civil e criminal da serventia, foi debatida. E debatida por quê? Porque se vocês analisarem a miúde a Lei 8935/94, vão verificar que não existe a classificação ou a denominação da figura do interino de cartório. O que lá existe é a figura do tabelião ou do oficial registrador. Não existe aí essa figura denominada interino. O que temos lá simplesmente é uma menção no parágrafo 5º do artigo 20 desta referida lei, a questão relacionada ao primeiro substituto, ou seja, ao substituto do tabelião que assume a serventia logo que imediatamente na sua falta, seja por questão de doença, de afastamento para estudos, de férias, de exoneração, de um afastamento temporário, né? E até mesmo no caso de uma eventual exoneração do cargo, onde a primeira pessoa que é chamada para administrar a serventia é esse interino, assim classificado no parágrafo 5º desse artigo 20 da Lei 8935/94. Eu mesmo, em diversas ações, todas as pessoas que trabalham em cartório me conhecem, sabem do herculano esforço que tivemos aí na justiça para que a figura do interino fosse reconhecida como simplesmente hoje um empregado, tá? E por que empregado? Porque, já adiantando a nossa explicação, porque foi levado ao Supremo Tribunal Federal, primeiramente, um mandado de segurança de número 29039, salvo engano, que teve como relator o ministro Gilmar Mendes, ok? Onde se debateu inicialmente a constitucionalidade dessa limitação de remuneração, essa limitação remuneratória do interino, anteriormente chamado de tabelião designado, ok? E por que houve essa discussão? Porque por várias razões. A primeira delas é que o próprio artigo 236 da Constituição Federal,
estabelece de uma maneira taxativa que é vedado ao Estado explorar esse tipo de atividade econômica. Tanto é verdade que ele delega para terceiros por meio de concurso público. Tá ok? Essa é a primeira razão. A segunda razão é que a própria Lei 8935, como eu falei para vocês, em seu artigo 28, estabelece que a contrapartida para o exercício do trabalho do tabelião, seja ele designado ou titular, é a percepção dos emolumentos, certo? Emolumentos assim classificados, aquele estipulado daquilo que é efetivamente a pessoa que utiliza, o usuário do cartório paga, subtraídas das custas que são, obviamente, direcionadas a diversos órgãos, depende do estado que nós estejamos falando. Cada estado tem sua lei, seu regimento de custas, mas isso é um assunto que eu posso tratar em outro vídeo, porque é muito extenso. Mas essa foi a segunda razão de ter sido submetida essa questão ao Supremo Tribunal Federal, tá ok? Bom, obviamente que muito se discutiu no Supremo Tribunal Federal, decisão para lá, decisão para cá, liminar concedida, liminar cassada, chegou-se à decisão definitiva desse mandado de segurança, entendendo que o interino, já classificado e denominado como interino e não mais como designado, não se submetia à aprovação de certame, de concurso público, e por isso não teria o direito de ter os privilégios e as benéfices e o bônus do negócio como tem um titular de serventia. Então, chegou-se a essa conclusão e, portanto, o interino passou a ser tratado como um preposto do Estado. E aí eu já venho com essa nova classificação para vocês a partir de agora, introjetando para vocês, porque o Supremo Tribunal Federal já começou a reconhecer que o interino nada mais era do que um preposto do Estado. Um preposto, obviamente, pode ser ou não um empregado. Aí a gente vai ter que delimitar as principais funções desse preposto para classificá-lo como tal. E aí eu remeto para as circunstâncias, para as prerrogativas de direito do trabalho. E vamos a elas. Bom, logo depois desse primeiro reconhecimento, houve também, por sua vez, um recurso extraordinário que, ao contrário desse mandado de segurança interposto diretamente no Supremo, um recurso extraordinário que galgou o caminho processual até chegar ao Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 808-202 do Rio Grande do Sul. Lá se debateu, inclusive em sessão plenária, com sustentação oral de diversos colegas que atuaram de maneira esplêndida, colocando aí toda a sua percussiência jurídica a respeito da matéria. Se discutiu aí novamente de uma forma mais aprofundada pelo Supremo Tribunal Federal da responsabilidade deste interino, assim como a questão relacionada ao teto remuneratório. E por sessão plenária, com conhecimento e votação de todos os ministros, se decidiu da mesma forma, tá? Com alguns outros desenrolares posteriores, que eu vou tratar em outros vídeos, porque o assunto é extenso, sobre a questão da responsabilidade desse interino e de sua classificação como gestor temporário dessa serventia extrajudicial vaga. Daí então, com essa classificação pelo Supremo Tribunal Federal, que ratificou a decisão anterior proferida na decisão do mandado de segurança pelo ministro Gilmar Mendes, passou-se a ter aí um novo entendimento, ou seja, aquilo que eu em meus vídeos já falava anteriormente sobre a responsabilidade do Estado, responsabilidade trabalhista do Estado, conquanto as verbas indenizatórias, remuneratórias e rescisórias do interino, foi simplesmente ratificada, de maneira que a maioria dos advogados que atuam nessa área trouxeram essa decisão do Supremo Tribunal Federal para dentro do âmbito da Justiça do Trabalho, trazendo aí ao conhecimento dos magistrados da Justiça especializada
a exata definição dessa figura que é o interino de cartório. Então, eu fiz isso em diversas ações no Brasil inteiro, né? Por quê? Porque o juiz, o magistrado do trabalho, ao ter subsídio para poder julgar e ter certeza daquilo que estava julgando, obviamente atribuía ao Estado essa responsabilidade. E ao Estado já não havia mais o recurso, como hoje efetivamente não há, muito embora ainda as procuradorias tragam de maneira recorrente essa decisão, esse argumento que, ao meu ver, já passou a se tratar de prolaxia jurídica, tá? Essa definição, tentando afastar que o interino passou a ser, assim, um funcionário do Estado, ainda que temporariamente, com todos os direitos de um funcionário que seletista. Por quê? Porque durante o período em que o interino fica à frente da serventia, o que ocorre? Ele preenche efetivamente todos os requisitos do contrato de trabalho de um funcionário comum, ou seja, ele é subordinado ao seu corregedor permanente, mesmo porque ele não pode despender de gastos, salvo aqueles autorizados pela corregedoria, até mesmo a compra de materiais para utilização diária, o cafezinho que se toma, que se coloca à disposição dos usuários do cartório, né? Todos esses valores, esses recursos, devem ser objeto de prestação de contas e ainda de autorização prévia do senhor corregedor permanente. Além do que, a gestão financeira e administrativa, ela é totalmente submetida a regramentos próprios, provenientes dos tribunais de justiça e fiscalizados, até muitas vezes eu tenho observado em alguns estados da federação, pelos respectivos tribunais de contas do estado, fazendo com que o interino siga um verdadeiro regramento militar quanto à gestão da empresa, a gestão deste negócio chamado cartório. Então, o gestor da serventia deixou de ser o interino, ainda que provisoriamente, para que o Estado, na figura dos senhores corregedores, juízes, corregedores e magistrados, pudessem exercer essa circunstância e esse controle efetivo sobre a serventia, de forma a que, posteriormente, ela pudesse ser entregue ao novo gestor que, aprovado em concurso de provas de títulos, assumisse doravante. Tá ok? Então esse é o primeiro requisito, que é o requisito da subordinação. Outro requisito importante é a onerosidade. O senhor interino, como eu amplamente falei, exaustivamente falei para vocês, ele tem um teto remuneratório para receber a título de salário. É a contrapartida do seu serviço. E não é aquela definida na Lei 8935/94, prevista lá no artigo 28. Essa, sim, é direito do titular da serventia. Já o interino, cabe a ele o quê? Um teto remuneratório, um salário, tá ok? É aquilo que sobra da serventia, e se sobrar além do teto remuneratório, que é os 90,25%, esse excedente de renda, ele deve ser repassado aos cofres do Estado, tá? O interino não pode pôr essa sobra no bolso. Então aqui nós já temos o requisito da onerosidade, ou seja, há uma contrapartida de remuneração, de salário propriamente dito, ao senhor interino, certo? Que muitas vezes não é formalizado da maneira adequada, porque se adequadamente fosse feito, o senhor interino, ao ser nomeado pela corregedoria para assumir o cargo de interino, deveria ter seu contrato de trabalho anotado efetivamente pelo próprio Estado empregador, e a ele recolhido as verbas de natureza previdenciária, o seu INSS, como também as verbas de natureza fundiária, o seu fundo de garantia por tempo de serviço. Pois bem, mas não o é. O interino recebe seu teto remuneratório, certo? Desconta o seu imposto de renda
e repassa o excedente de renda aos cofres dos respectivos tribunais de justiça. Então a gente entende que, por definição legal, que é aos cofres do Estado, ok? Perfeito. Então nós já temos o requisito da subordinação e onerosidade. Outra questão importantíssima aqui do requisitos do contrato de trabalho, que é a pessoalidade. O interino não pode delegar a terceiros a função que lhe foi atribuída como cargo de confiança pela corregedoria a um terceiro. Simplesmente, hoje, não se fala em nomeação de substituto de um interino. Ocorre, e depois isso é uma matéria que pode ser objeto de um outro vídeo meu, tá? Mas, via de regra, o interino não tem substituto. O interino ocupa um cargo de confiança. Exemplo aqui, eu tenho diversos casos de clientes minhas, gestantes, tá? Durante o período de interinidade, e que foram ganhar seus bebês, seus nenéns, durante esse período. E ela não fica afastada do serviço a título definitivo. Ela se afasta do serviço porque ela tem um vínculo com a serventia de natureza seletista ou estatutária, mas em decorrência do cargo e da função de escrevente. Lembre-se lá atrás que o interino é nomeado pelo fato de ser o escrevente mais antigo, por força do parágrafo 5º do artigo 20 da Lei 8.935. Mas não é afastado do cargo e função de interino, porque essa é uma função que tem pessoalidade, ela tem que ser exercida pela própria pessoa. Então, tão logo minhas clientes são afastadas por conta dessa circunstância natural e divina, obviamente que o senhor corregedor nomeia uma outra pessoa para assumir o cargo de interino. Então, nós já temos aí um terceiro requisito, que é da pessoalidade, ok? Outra circunstância que vem a calhar com os requisitos do contrato de trabalho é o que, gente? É a habitualidade. O senhor interino tem que estar todo santo dia no cartório. Ele tem que estar lá no momento que abre e no momento que fecha a serventia. Ser diligente na sua administração, fiscalizar os atos dos demais funcionários, tanto os atos de natureza da serventia, como os atos administrativos e de gestão. Então, o senhor interino, ele tem habitualidade, está todo santo dia no cartório, na serventia. Quando o corregedor liga para ele, ele tem que estar à disposição lá na serventia. Então, vocês percebam que, no decorrer do que eu acabei de falar, nós temos todos os requisitos do contrato de trabalho, correto? Então, se o interino foi considerado um preposto do Estado pelo Supremo Tribunal Federal, se ele tem limitação salarial prevista também por força de resolução administrativa do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, que foi reproduzida em diversos provimentos Brasil afora, editados pelas Corregedorias Gerais da Justiça, né? Se o senhor interino não tem todos os bônus do senhor titular, ok? Se ele não tem aí autonomia de gestão administrativa, muito menos financeira da serventia, uma vez que cabe a ele prestar contas às corregedorias, e também não tem autonomia para contratar nem demitir funcionários, muito menos contratar terceirizados ou outros serviços, sem os quais não pode ser feito senão com autorização do senhor corregedor. Até mesmo hoje, advogado para atuar pela serventia, é necessário que se demonstre a necessidade da contratação deste advogado, desse profissional de direito, onde inclusive é submetido o valor relacionado aos honorários que lhe serão pagos, correto? Então, se tem toda essa limitação administrativa e financeira, que tira dele qualquer tipo de prerrogativa, especialmente aquela prevista no artigo 20, 21 e 22 da Lei 8935/94, chamada Lei dos Cartórios, e se ele preenche todos os requisitos do contrato de trabalho, por que não a responsabilidade do Estado com quanto às verbas de natureza trabalhista deste gestor, deste funcionário,
desse preposto que age por conta e risco do Estado. Se vocês observarem meus outros canais de mídia social, principalmente no Facebook, eu trago lá diversas decisões que eu obtive na justiça, que eu já venho obtendo, inclusive não só em ações que eu proponho, reivindicando o reconhecimento desse direito trabalhista em favor dos meus clientes, como também os defendendo em ações de execução fiscal, em ações de improbidade administrativa e em outras demandas de natureza criminal. Por quê? Porque todas elas remetem a uma única e exclusiva circunstância, sobre a qual não pesa sobre este profissional escrevente temporariamente habilitado para representar o Estado durante a vacância da serventia, as responsabilidades de um titular. Não se pode atribuir a alguém que não tem as mesmas prerrogativas do titular todas essas responsabilidades, essa gama de responsabilidades. E infelizmente, ainda hoje, em 2023, depois de muito discutir essa questão, desde 2017, para quem me conhece sabe, algumas varas especializadas, principalmente da Fazenda Pública e da Justiça do Trabalho, ainda são reticentes em reconhecer que o senhor interino nada mais é do que um preposto do Estado com todos os seus direitos e prerrogativas. Mas essas são exceções, porque a grande maioria dos magistrados já tem esse conhecimento proficiente relacionado a essa responsabilidade dos senhores interinos. Interino só tem responsabilidade se houver abuso ou quebra de confiança. Aí sim. Ou seja, exemplo clássico é você demitir um funcionário sem autorização do seu corregedor. É você praticar um ato de gestão, contratar um terceirizado de prestação de serviço hoje sem a autorização do seu corregedor. Tá ok? Tanto é verdade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos declaratórios interpostos nesse recurso extraordinário 808-202, proveniente do Estado do Rio Grande do Sul, da Gauchada, tratou de delimitar um marco de responsabilidade, ou seja, todos os gastos não autorizados realizados pelos interinos até o final da sessão plenária, que ocorreu em agosto de 2020, devem ser sumariamente absolvidos de toda e qualquer demanda, seja de natureza administrativa, criminal, tributária, civil ou trabalhista. Por quê? Porque se delimitou a aplicação da lei no espaço e no tempo pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, então nós já temos aqui uma ampla dimensão da responsabilidade trabalhista do Estado para com os interinos. E mais, gente, não se pode alegar que quem tome proveito econômico da força laborativa de determinada pessoa possa querer posteriormente se eximir de suas responsabilidades trabalhistas. É uma verdadeira vergonha, para não dizer outra coisa, tá? Mas graças a Deus e ao bom entendimento de muitos, diria a maioria, a grande massa dos magistrados que atuam no âmbito da justiça do trabalho, no âmbito tributário e no âmbito civil, para os casos estatutários, eu tenho obtido decisões favoráveis aos interinos, inclusive dentro de corregedorias, com esplendorosas decisões de magistrados que têm um conhecimento jurídico excepcional. Tá bom, gente? Então aí, mais um vídeo para vocês. Se inscreva no meu canal, dê um joinha, Dr. Rodrigo Campos Meda, entra lá no meu Facebook, Rodrigo Campos Meda, ou acesse aqui meu canal do YouTube, Vivenciando Cartórios com o Dr. Rodrigo Campos Meda, tá? Vou trazer uma série de outros vídeos para vocês assistirem aí no meu canal. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês.